E aí, povo abençoado, povo de Deus, é o Pueblos falando. Cara, eu tava aqui pensando com meus neurônios, nem sei quantos que eu tenho, mas tava pensando o seguinte: quando a gente vem pro mundo, cara, tem que ter um propósito. Não é possível. Ninguém nasce no mundo só pra viver, só pra tá aqui. Não, quem nasce, até boi, ele vem pro mundo com um propósito, que é alimentar a gente quando morrer e tudo mais. Então, é interessante você na vida. Eu acho que um dos principais desafios é você tentar descobrir qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo. E é meio maluco pensar assim, porque eu gosto de sempre levar pro lado da Bíblia, né? E eu vejo Jonas, por exemplo. Deus queria, o propósito de Deus para a vida de Jonas era ir lá numa cidade lá de Nínive e falar para eles: ó, galera, vocês estão tudo errado aí e tal, vocês estão precisando de Deus e um monte de coisa e tal. E aí Jonas falou: tá, mas eu não tô muito afim de ir, mas eu vou. Só que aí quando ele foi pro lado contrário, ele achou que Deus não ia ver ele. Aí ele pegou um naviozão, partiu, e no meio dessa jornada aí veio uma tempestade. Aí a galera fez um sorteio lá pra ver quem que era o culpado da tempestade. Acabou que foi Jonas, jogaram ele na água, e aí uma baleia gigante lá engoliu ele e tal. Aí ele pediu perdão pra Deus, e aí a baleia cuspiu ele, né? Se você não quiser acreditar, não tem problema, mas a história na Bíblia é assim. E aí Jonas viu e pensou: putz, eu fiz coisa errada aí, eu preciso, né, cumprir aquilo que Deus fez. E mesmo não querendo, ele foi lá, conversou com a galera lá da cidade, eles se arrependeram, e aí Deus perdoou aquela turma toda lá e tal. E aí Jonas ficou meio rebelde e tal, não queria que Deus tivesse perdoado, mas resolveu. Outra situação também é Eliseu, cara. Elias, ele passou por um episódio sensacional. Deus mandou fogo do céu e queimou todos os profetas lá de Baal. E mesmo assim, depois de tudo isso, ele vendo o que Deus podia fazer, ele ficou com medo de uma rainha lá, que ela fosse perseguir ele, matar ele. E ele fugiu para umas cavernas. E aí, lá naquelas cavernas, Deus teve misericórdia dele e alimentou ele. Mandou que corvos levassem comida para ele. E aí ele sacou o lance e voltou, né, para cumprir o propósito dele. Então o que eu quero trazer com vocês? Que na vida, se a gente tem um propósito, não adianta a gente correr dele. Nós vamos ter que descobrir. Então é muito melhor você gastar tempo descobrindo qual é o seu propósito do que você ficar enrolando ou tentar fazer outra coisa. Então quando você se encontrar na vida, você vai sentir que ela vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. E nem sempre o propósito de Deus para sua vida é você ganhar dinheiro, é você ficar rico, é outro tipo de coisas. Às vezes o propósito de Deus para sua vida é simplesmente ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, ajudando ela com uma profissão que você tem, com um dom que você tem, e assim por diante. Você precisa sempre colocar na mão de Deus a sua vida e deixar que Ele tome o seu cuidado. Vou dar uma pausa aqui que eu tenho que pagar o pedágio, daqui a pouco eu continuo. Paguei o meu pedágio ali, agora eu quero continuar com a reflexão. Então quando você descobre o propósito na sua vida, seja ele qual for, seja ajudar alguém falando, seja ajudar alguém com grana, com trabalho, ser voluntário numa instituição, servir a Deus levando a palavra, sei lá, qualquer coisa, simplesmente sendo um bom profissional, às vezes é o propósito que Deus colocou para sua vida. Você ser um bom profissional onde você está. Ah, mas então se eu descobrir o propósito de Deus, eu tenho que viajar o mundo, eu tenho que dar pirueta de costa. Não. Você tem que ser um excelente profissional. Às vezes é isso que Deus quer.
Talvez é por isso que Deus colocou você no lugar que você está hoje, para você fazer a diferença onde você está. Quando eu fui lá em Franca, São Paulo, eu fui conhecer o Pedrocão, que é um ginásio de esporte, que é o templo do basquete brasileiro. Cheguei lá, estava tudo fechado. Eu perguntei pro funcionário, seu José, tá fechado, né? Ele falou, tá, mas não tem problema, eu abro para você. Só vou pedir para não demorar. E ele não foi de cara amarrada, foi contando história, foi falando das coisas, como que é isso, aquilo, e me atendeu super bem. Tirei foto, peguei o contato dele. Ou seja, o cara cuida da portaria de um ginásio de esporte, mas ele fez toda a diferença, e isso me motivou a ser uma pessoa melhor a cada dia também, porque assim como eu fui bem tratado por ele, eu preciso tratar bem todas as pessoas que passam pela minha vida. Então eu gostaria que você entendesse esse significado da vida para a sua vida, para você perceber que às vezes o propósito de Deus é simplesmente você fazer bem feito o que você já está fazendo. Então melhore a cada dia, se torne um ser humano melhor, um profissional melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Transforme o seu dia a dia em algo que seja agradável, não só para você, mas para quem está do seu lado. Eu espero que, assim como o Jonas lá, ó, se lascou para entender a vontade, você não precisa se lascar para entender a vontade de Deus e o propósito de Deus sobre você. Eu espero que você não precise fugir com medo das coisas, se esconder numa caverna para Deus falar com você. Deus está falando agora com você. Basta você simplesmente ouvir o que Ele quer e começar a mudar no seu dia a dia. Sabe por quê? A Bíblia fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as outras coisas Ele fará acontecer. Então coloque a sua vida na mão de Deus e aprenda a depender de Jesus. Mas faz um favor para mim, tenta evoluir a cada dia, tenta ser um cara melhor a cada dia. Sorria mais, reclame menos, faça mais o bem do que o mal. Vai chegar uma hora que você vai ser tão feliz, que você não vai nem se importar com aquilo que você tem, mas você vai ser feliz vendo e percebendo aquilo que você é e aquilo que você se tornou. Eu espero que isso tenha te ajudado, tenha te fortalecido, e as lutas virão, mas com Deus você vai vencer todas elas. Um abraço do Sérgio da Lander e vamos pegar a estrada, porque o caminho é longo, a vida é uma só, mas dá pra andar bastante enquanto estamos por aqui. Um abraço.